Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, meu caro aluno, minha cara aluna. Eu sou o professor Altair Ferraz Neto e vou conversar com vocês acerca da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Alguns de vocês podem já me conhecer da instituição, mas a finalidade dessa primeira aula também é uma apresentação mais da disciplina, uma apresentação a você, e na realidade dizer para mim que é um prazer enorme dividir esse tempo com você. Essas aulas, essa ferramenta, esse formato pressupõe uma modalidade bem mais objetiva, onde a gente vai fazer essa aula de 50 minutos, nós vamos ter alguns momentos durante a aula, a gente poder conversar, dialogar, retirada de dúvidas, contribuições também, porque é importante, porque eu entendo, no formato de qualquer aula, né, em toda a relação de ensino-aprendizagem, que pressupõe também a construção juntos. Né? O professor que está aqui, ele não detém, nenhum professor detém a verdade, nem o conhecimento absoluto, como o próprio do processo científico. Exige esse diálogo, essa conversa, e essa ferramenta ela foi pensada para você. Ela foi pensada para dinamizar os seus estudos, para oportunizar com que a gente se encaixe no atual momento em que nós vivemos, né? A gente sabe dos desafios que a gente levar aí em frente uma pandemia, os estudos, e continuar de uma forma com bastante força aí para caminharmos, para a gente não se perder nesse caminho. Então, a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade é uma disciplina ampla, você já pode perceber pelo nome da disciplina, e eu fui convidado pela coordenação do curso de vocês a trabalhar com essa disciplina. A minha formação, né, sempre me perguntam no início da disciplina, no início das aulas, então convém me apresentar, né, o meu nome está aí na tela, pode necessariamente não precisa me chamar pelo nome todo, nas questões que você for colocar no chat, eu quero já dizer que é gostoso, é prazeroso trabalhar essa disciplina. Eu sou formado, e a minha graduação, os primeiros estudos na área de ciências sociais, sou especialista em gestão de política pública para a infância e juventude, e sou mestre também na área de ciência política, com ênfase no mestrado, na verdade, em ciências sociais, com ênfase em ciência política. Então, os temas que nós iremos abordar, já incluindo o nome da disciplina, Homem, Cultura e Sociedade, vão envolver dois principais pontos no seu material e no seu ambiente. O primeiro deles é que eu tenho que seguir e devo me prender ao plano da disciplina. O plano da disciplina e todo o seu conteúdo vai envolver questões, obviamente, né, de homem, cultura e sociedade, mas conceitos chaves e principalmente alguns pensadores que perpassam as ciências sociais. Mas antes de falar do plano de ensino e do material da disciplina, eu quero saber se você está me escutando bem, se você consegue me ver bem. Aí eu estou aparecendo agora no canto da sua tela, mas eu vou, nessa abertura de aula, abrir aqui a câmera para poder falar com você, né? Quero que você me diga, já que nós temos aí a nossa mediadora pronta para te atender, né? Essa tela ficou melhor, acho que você está me enxergando mais maior aí, né? No seu monitor, seu quadro. Eu só vou evitar usar o quadro aqui atrás, porque às vezes tem alguns alunos que não conseguem enxergar a caneta vermelha ou a caneta preta na lousa. Mas a gente vai, aos pouquinhos, construindo a nossa aula junto. Então, sobre o plano de ensino, eu quero dizer que lá você vai encontrar uma bibliografia mais objetiva, né? Nós vamos extrapolar a bibliografia que está lá no plano de ensino, porque é necessário você colocar e adequar uma bibliografia lá.
mas nós vamos extrapolar, porque durante o percurso das aulas eu gosto de dar referências, gosto de dar algumas leituras, e aí já cabe uma primeira informação. Nós não conseguimos, de fato, né, aprender os conteúdos se a gente não tiver uma carga mínima de leitura. Então, observe as leituras, eu vou narrando, a gente vai construindo juntos, e o conhecimento, ele cresce nesse jogo de perguntas e respostas que a gente trava com a ciência, a pesquisa, como a própria do método que a gente usa. O meu método e a forma como eu vou apresentar as aulas vai ser essa. A gente vai usar essa ferramenta, eu vou dar aula expositiva, a gente para conversar também, momentos de chat, de dúvidas, passo a lâmina no quadro, a gente grifa junto e vê todo o material. Um segundo ponto importante, que eu falei lá no começo e não terminei, é o livro da disciplina. Então, eu estou me guiando pelo livro da disciplina. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre a unidade 1 do seu livro. Nós estamos na unidade 1, na seção 1 do seu livro. Então, a gente vai falar um pouquinho da formação da nossa sociedade de maneira geral. Então, um pressuposto já como ponto de partida da nossa aula. Perfeito? Dito aí sobre o plano de ensino, eu preciso ser bem objetivo nas apresentações da disciplina. E qualquer questão, eu vou, nessa primeira aula, de uma forma bem amistosa, de repente a gente está se adequando ao conteúdo, né? Então, se você me enviar aí as questões, eu vou tentar dar atenção também dentro do percurso da aula. Obviamente, como os conteúdos, eles são muito maiores que o espaço de uma aula, ou duas aulas também, ou a disciplina toda, então você vai perceber que em alguns momentos eu vou trabalhar com bastante conteúdo, tá? Então é necessário que você faça a semana, faça as leituras, volte para a aula, para a próxima aula, com uma espécie de encadeamento lógico aí da disciplina. Nós vamos seguir basicamente ali o seu livro, né, de Homem, Cultura e Sociedade. Nós estamos no capítulo 1, na unidade 1, primeira aula, lá basicamente na seção 1 do seu livro. Você vai perceber que é bastante conteúdo. Então, o que acontece? Eu vou tentar ser objetivo, eu vou tentar ser, de uma certa forma, mais assertivo naquilo que eu vou falar. Então, algumas coisas a gente prioriza, como é própria no processo da aula. Por quê? Porque a aula, ela é um momento de enriquecer o seu material. Ela não, a gente não está aqui para abraçar o mundo, né? Até porque a gente não vai dar conta. Então, o momento da aula é um momento de enriquecer o seu material. Eu já parto da premissa de que você já veio com as leituras prontas, né, tá afinadinho aí no tema, tá dentro do conteúdo, e aí você vai perceber também que a aula flui de uma forma bem positiva nesse sentido, tá bom? Então, dito isso, se você tiver alguma questão inicial, já coloque aí. Eu reservei, tá, gente? Eu reservei 2 momentos nessa aula para a gente fazer essa conversa. Eu vou deixar alguns minutos, né? Tudo bem. A gente não pode deixar muito tempo, porque senão a gente escapa do contexto e do compasso da aula do conteúdo. Então, hoje, de uma forma mais amistosa, eu estou fazendo essas apresentações. Eu sei do desafio que né? A gente está no dia de hoje aqui estudando, sei também. Muitos de vocês têm jornada tripla, e quem não está nessa jornada tripla aí na diária também está buscando um lugar ao sol, um lugar nessa dinâmica de mercado mesmo aqui conosco, dividindo e contribuindo os seus estudos, tá? Então, para quem chegou agora, eu sou o professor Altair Ferraz Neto e vou trabalhar a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Vamos lá? Vou abrir a tela aqui, vou jogar já uma tela inicial com conteúdo para você. Você vai me ver no canto da tela e vai ver também quando eu jogar o quadro para você. Deixa eu até habilitar a minha caneta para a gente grifar juntos. Então, nós vamos trabalhar Homem, Cultura e Sociedade. O tema você já viu, bastante vasto, da pesquisa, e da pesquisa só da palavra homem, só da palavra cultura e só do conceito de sociedade. Vamos falar um pouquinho na aula hoje. Nós vamos falar do capitalismo e o surgimento de um mundo novo. Portanto, as origens da nossa
sociedade. Nós estamos presos aí à sua unidade 1 de ensino, onde aqui um resumo da aula nós vamos falar, né, do modo de produção feudal, a formação da sociedade moderna, as transformações sociais que acarretaram a dinâmica das relações que chegaram até aqui. Nesse sentido, o declínio da era feudal, a emergência do capitalismo, o capitalismo como modo de produção. O capitalismo é um processo de racionalização do mundo. Fique calmo, eu passei rápido esses slides porque eu quero chegar no começo da aula. O começo da aula é aqui, a construção da sociedade moderna. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Perfeito? Deixa eu olhar para você, olhar aqui no chat, ver se temos alguma questão já. Ok. Sobre a participação no chat, antes da gente começar com o conteúdo, já que a gente está na primeira aula, cabe alinhar. Mande as questões com relação ao conteúdo da aula. Por que eu estou falando isso? Não é que eu não queira te responder, é porque eu não tenho acesso ao ambiente do aluno. Então, eu recebo todos vocês com muito carinho aqui durante a aula, eu vejo o seu nome, tanto que eu vou pedir, se você mandar a sua questão, mande o seu nome também, que a gente conversa por aqui pela aula. Estou vendo que tem bastante gente participando, e eu não tenho acesso ao seu ambiente específico. Então, postar links, verificar se o seu material específico está no seu ambiente, verificar o que você tem ou não no seu ambiente, questões mais administrativas eu não consigo resolver no espaço da aula. Sobre o material da aula, eu vou tentar disponibilizar também no ambiente assim que me for possível, tá bom? Então, eu desejo a cada um de vocês uma ótima disciplina e eu estou aqui comprometido com você, vamos caminhar junto, que a gente tem bastante coisa para dialogar. Vamos começar então com a construção da sociedade moderna, como pressupõe lá a sua unidade 1 da disciplina, nós vamos falar da passagem aí do modo de produção feudal para a nossa sociedade. Mas entender o feudalismo é importante, gente. Por quê, professor? Entender o feudalismo é importante. É importante, sobretudo, porque quando a gente fala de feudalismo, ou modo de produção feudal em algumas vertentes teóricas, ou em sociedade feudal, nós estamos falando, basicamente, de uma região do planeta que esquadrinhou o globo, ou seja, a partir da queda do antigo regime e depois do período da Idade Média, nós temos aí as superpotências europeias colonizando o planeta, colonizando no sentido de dominação mesmo. Por quê? Porque os lugares já estavam habitados, a exemplo do nosso Brasil, aqui no século XVI, que já estava que nós já tínhamos os povos aqui na América. Então, nós partimos da premissa de compreender o antigo regime ou a Idade Média, sobretudo porque é ela quem vai alavancar a formação da nossa sociedade. Tá? Nós estamos falando basicamente da Europa, lá da sua porção ocidental, então nós estamos falando da Europa Ocidental basicamente ali em países que tomaram a direção de um contexto depois, com o final do antigo regime, da era mercantilista. Vamos situar aí, né? Nós estamos falando historicamente, e eu estou falando um pouquinho de história, gente, para que você possa ter uma cronologia na cabeça. Vamos pegar aí, desde o final da queda do Império Romano do Ocidente, mais de 1000 anos aí, de história da Idade Média, entre a Idade Média e aí a Baixa Idade Média, como ficou conhecido, nós temos o desenvolvimento de um modelo de sociedade muito centrado na terra, porque a terra tinha valor nesse sentido. O processo de dominação exige que os conflitos sejam resolvidos à forma de garantir a sua porção de território, portanto, os feudos, por isso o regime ficou conhecido como feudal, porque a unidade produtiva era o feudo, a forma de vinculação e produção para aquela dinâmica feudal era muito voltada à agricultura, a formas de relações sociais que pressupõem a formação daquela sociedade e de trabalho, pressupõe o trabalho servil, basta ver em alguns momentos a relação de suzerania e vassalagem,
eu estou falando de um processo mais geral, tá? Não estou me atendo a nenhum país especificamente, porque são características gerais desse tipo de sociedade que vão gerar, basicamente, a sociedade moderna. Portanto, a forma, a estratificação social, ou seja, as classes ou a maneira como os indivíduos se encaixavam na estrutura produtiva e também no processo social, era uma sociedade considerada estamental, que quer dizer e corresponde a dizer que não existia uma mobilidade social, ou seja, nascia-se servo, morria-se servo, nascia-se da nobreza, o título aí estava em outro estamento. Estamento porque é estático, estamento porque não pressupõe uma mobilidade social. Então, é um regime muito característico dessas relações enrijecidas. Por isso que a agricultura, nesse sentido, ela foi importante como modelo, porque o trabalho servil na terra pressupunha também alguns laços característicos dessas relações. Esses laços são os laços de fidelidade, de uma estrutura fundiária e, principalmente, gente, o que eu não falei ainda, mas que vai ser delimitador na Idade Média, é o poder religioso. O famoso clero, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas nessa abertura da aula, a queda do Antigo Regime tem muito a ver também com esse sistema estamental, estático, e o esgotamento das relações de produção na unidade do feudo. E, nesse sentido, começa-se uma busca por novos mercados, por novas formas de relação, que vão culminar a partir do mercantilismo na sociedade moderna. A gente vai entender isso mais à frente, vamos dedicar um tempo da nossa aula para a gente falar também das revoluções, vamos falar da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e das revoluções burguesas. Mas a aula, a gente precisa entender o fundamento, né, o que justifica a gente compreender a nossa sociedade e de onde ela vem. Para entender de onde ela vem, nós precisamos entender esse regime feudal e a crise do feudalismo na Europa. O que quer dizer que o que acarreta, né, basicamente aí, o início, se é que a gente pode falar assim, né, o início do fim dessas relações feudais na Europa é a crise do sistema, do modo de produção feudal atrelado à terra, ou seja, o indivíduo preso à terra, nesse sentido, que tinha valor era a terra e não a relação de trabalho. Então, a relação servil na terra pressupõe aí um esgotamento do regime feudal. Por quê? Porque passa a haver o desenvolvimento comercial e urbano. A cidade se recrudesce, as relações sociais começam a buscar novas interpretações, ou seja, no limite, a sobrevivência ficou muito mais difícil no campo, mas esse regime feudal não se sustenta. Então, surge a intenção de uma classe que se enriquece devido a esse processo comercial na qual essa classe vai fazer parte. Ela se coloca como intermediária, né? É o famoso mercador, aquele indivíduo que vai levar a mercadoria de um lugar para o outro. Então, essa classe, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, considerada como terceiro estado ali no regime feudal de produção. E aí eu estou sendo bem genérico quando eu falar de feudalismo, porque você tem diferentes sociedades, gente. Na América, o tipo, o modelo asiático, feudal, enfim, contrastando também com regimes aí, com modos de produção escravistas em outros lugares do planeta. Então, o regime feudal, a crise, principalmente do feudalismo, vai levar à formação da nossa sociedade. Por quê? E aqui cabe um parêntese muito interessante. É a ideia de que nós estamos aqui trabalhando com estruturas sociais. Essa é a nossa diferença para uma aula de história, para uma aula de sociologia do ensino médio. Você aqui na universidade já tem condições específicas e a gente vai criar juntos ferramentas para compreender mais essas estruturas sociais. O que quer dizer isso, professor? Estrutura é o que dá fundamento, o que dá base à nossa sociedade, ou seja,
Que estrutura nós estamos falando quando a gente fala de crise do sistema feudal? A gente está falando de a mudança de alteração na estrutura econômica, a mudança e alteração na estrutura política, enfim, no contexto social que acarreta toda a mudança de uma sociedade. Exemplo, do ponto de vista político, nós temos a formação dos estados nacionais. Quando você tinha a unidade feudal, você tinha, obviamente, aí o processo com a unidade produtiva era no feudo. A política e as relações eram aquelas relações centradas num regime de servidão, que, com o esgotamento desse regime, passa-se a buscar novas formas de organização da sociedade. Como essa sociedade aumenta de tamanho, se complexifica, a terra vai ficando mais escassa, principalmente formas arcaicas de dominação política, como as utilizáveis na Idade Média, na igreja, a religiosidade passa a ser rompida aí com o estigma do Renascimento, por exemplo, com as ideias mais científicas que começam também a revolucionar as formas de relação. Surge também a centralização do poder político em estados nacionais. Nós estamos falando da consolidação dos países da Europa Ocidental e também de maneira geral. E a centralização e a formação dos estados nacionais acarretam processos também de centralização do poder, dado que isso caminha junto com o rompimento do ponto de vista do pensar, da ciência, tá? Professor, você está falando basicamente de que período? Nós estamos falando basicamente do século XII, mais ou menos, e aí culminando com o Renascimento no século XV, a ruptura entre o pensamento do antigo regime medieval e a abertura para a ideia do pensamento moderno. O que corresponde a dizer isso? A passagem do TEL para o antropocentrismo. Mas isso aqui você vê na sua disciplina, lá no ensino médio, nas suas aulas de história, a passagem da explicação teocêntrica para a antropocêntrica. O que a gente não vê lá é que a análise estrutural e a importância das ideias para a transformação de uma sociedade não é só a ideia de você passar a acreditar e focar a atenção científica no homem. É mais do que isso, é dizer que rompimento com formas arcaicas de dominação até ali foram colocadas à prova a nível de grandes revoluções, sejam elas as revoluções burguesas do século XVIII, XVII e XVIII, ou sejam elas a retirada aí, basicamente, de todo o poder do clero, da Igreja Católica, principalmente se tratando da Europa Ocidental. Então, gente, nós temos aí que todo aquele contexto da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo vai também propiciar com que no século XVIII nós pudéssemos falar do iluminismo, o famoso século das luzes. Luzes aí significa conhecimento, onde há uma valorização da ciência e do processo racional. Característica da sociedade moderna é isso aqui. Há um combate ao Estado absolutista, que lá da centralização do poder em estados agora passa a ser questionado, Perceba como as ideias caminham sempre no contexto de ruptura com o que é antigo, colocando formas modernas de interpretação. Há uma defesa de um Estado laico e a defesa das liberdades individuais. Por isso, a modernidade é um processo racional, onde essa racionalização das estruturas sociais estão inteiramente modificadas quando da relação do antigo regime. Há uma nova forma de economia, há uma nova forma política e há uma nova forma, uma cultura diferente para o que é racional. Perfeito? Nós fizemos uma abertura e agora eu vou deixar essa lâmina no quadro, vou dar uma olhada se você tem dúvida, se você tem questão para colocar. Só que é um minutinho, gente, que eu vou aguardar aqui e enquanto eu vou falando, a gente vai construindo juntos, a aula. Dúvidas, questões, contribuições? Hoje eu até consigo responder algumas coisas, eu vou tentar, responder
sobre as questões mais burocráticas, né, sobre o formato, essas coisas da aula. Bom dia, só que como a gente tem bastante gente participando, pode ser que eu não consiga atender a dúvida de todos, mas aí na aula que vem, persista, tente conversar comigo, a gente vai, eu vou fazer o possível, eu prometo que eu vou fazer o possível, e aqui o impossível também, para a gente, para eu poder responder a sua questão, tá bom? Estou com um golinho de água, molhar a garganta aqui, falei bastante, né? Kari faz a seguinte pergunta: professor, sobre as futuras aulas e as linguagens, se puder explicar quando for uma linguagem mais específica, para ir nos incluindo aos conteúdos. Cara, eu não sei se eu entendi. Você quer que eu diga quando a gente vai começar conteúdo e quando vou explicar a aula? Pode mandar a sua questão aí para a gente tentar entender. Você faz uma pergunta com relação ao conteúdo, né? O poder religioso era o catolicismo, né? Sim, sim, principalmente o cristianismo, que advém já com o processo da derrocada ali, da queda do Império Romano. Você tinha porções aí da Europa muito centradas na figura do catolicismo. Basta a gente ver do ponto de vista filosófico também das ideias. Por isso que o século XVIII vai ser chamado de iluminismo, o século que ilumina, o século das ideias, o século das luzes. Em contraposição às ideias da Idade Média. Mas isso não quer dizer que na Idade Média não tenham tido, não tenham ideias, não tenham ciência e nem filosofia, pelo contrário. Você tem as ideias muito centradas nessa pergunta que você fez, no catolicismo, na explicação de Deus, na explicação da fé. Basta ver a escola de filosofia patrística, a escola de filosofia escolástica, que na Idade Média, São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, né, ou Tomás de Aquino, Agostinho, você tem aí teorias muito centradas no dogmatismo católico, principalmente aí do ponto de vista punitivo, ok? Do ponto de vista punitivo, a Inquisição, você tem quem ia contra esse período da Idade Média, sofria os impasses e o peso da dominação religiosa católica. Você tem razão, boa pergunta. Nós temos 50 minutos de aula, ok, para quem perguntou. O Henrique faz uma pergunta. Nasce o comércio devido ao desenvolvimento das cidades. Comerciantes passam a comprar no campo para vender nas cidades, enfraquecendo o sistema feudal. É isso? Ou seja, esse comerciante é o tal burguês? Henrique, uma ótima pergunta. Obrigado por me perguntar e a todos vocês também que aí perguntaram. A ideia, Henrique, aqui a gente não consegue entrar especificamente no pormenor, mas a sua pergunta ela me permite abrir um leque de possibilidades. Relação. Henrique, a mudança está na relação. Não é o simples fato de comprar no campo para vender nas cidades, porque você ainda não tem formado o ponto de partida como nós temos a ideia do urbano hoje. Imagine que eu vou explicar isso, tá, Henrique, nas aulas mais para frente, porque é um ponto importante pela transformação do trabalho. Imagine que você é um artesão na Idade Média, passa por um processo de corporações de ofício, que é aquele relação onde você já passa a construir pequenas corporações que vão defender, por exemplo, a ideia dos sapateiros, do artesão, do sapato, na passagem da construção dessa mercadoria. Você tem no feudo a unidade produtiva, você tem onde o artesão, você precisa de sela de cavalo. Vamos dar um exemplo prático. Sela de cavalo, aí você está no feudo, o artesão, ele é responsável pela construção da sela de cavalo. Ele domina todo o processo produtivo da sela de cavalo. Ele sabe construir uma sela de cavalo. Ele faz do estribo a junção das peças e do couro ali para a construção da peça de cavalo. Ele detém todo o conhecimento para produzir aquela mercadoria. Aquela mercadoria, então, passa a ser trocada dentro do feudo pelo excedente daquela produção, mas, ao mesmo tempo, aí num processo e numa economia que é muito centrada no feudo, basicamente para subsistir e na sua expansão.
Quando a saída desse feudo, tanto que o nome burguesia ficou muito ligado a um processo daqueles indivíduos que comercialmente saíam dos feudos, na periferia dos feudos, chamadas burgos, enquadra uma classe, uma categoria muito interessante nessa troca mercantil de relações comerciais. Se extrapola o espaço do feudo. Você tinha grandes distâncias a percorrer, principalmente no período da Idade Média, falando do século XII, aí, mais ou menos, aqui só para situar a nossa aula. Então, esse comerciante é o famoso burguês, sim, você tem razão. E o intermediário, esse burguês, passa aí a se encaixar num tipo de relação muito que devido ao esgotamento das relações feudais, vai ser muito válido para esse processo de acumulação mercantil. Dado que, mais à frente, a gente vai ter a era do mercantilismo, que vale mais quem acumula mais riqueza, não é mesmo? Essas riquezas foram propícias devido à busca de grandes, a busca pela dominação de outros lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, pela acumulação mercantil. Só que essa figura lá, que sai da periferia dos feudos, ela só vai mesmo se consolidar como uma classe enriquecida, como uma burguesia, depois que ela rompe com todo este processo e estigma do antigo regime. Dado que ela se enriquece tanto que lá na frente ela vai, da base de sustentação, vai financiar grandes monarquias absolutas na Europa. Então é muito interessante a sua pergunta, porque ela nos permite divagar no conteúdo. Obrigado, Henrique. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho... Você mandou anônimo porque não deve ter conseguido, às vezes, colocar um nome, mas coloca o nome na sua pergunta, digita no chat, que daí eu também falo. A pergunta dele ou dela é assim, ó, professor, a cultura modifica a sociedade ou a sociedade modifica a cultura? A cultura é uma invenção da sociedade? Deixa eu tentar inverter um pouquinho a questão. Existe sociedade sem cultura? O que é cultura? É essa a ideia, né? Cultura é todo construto humano que faz parte das relações sociais. Então, eu inverto a pergunta. Existe sociedade sem relação social? Não, então a cultura faz parte, não é em dois momentos. Da mesma forma que nós construímos a nossa vida material, a gente também constrói a nossa vida social, política, cultural e etc. Perfeito? Não conseguimos nos desvincular disso. Respondido? Então vamos caminhar um pouquinho a aula de hoje, tá? Eu fecho essa parte do chat e no finalzinho da aula a gente volta a conversar também. Então, antenados aí, prestando atenção aqui no professor, dá aquela respirada, né? Toma o seu gole de água aí, né? Só para eu poder tomar também o meu aqui, que a gente vai falar mais um pouquinho de conteúdo agora, tá? Então, busque lá no seu livro da disciplina. Se você já leu a unidade, especificamente lá na sua unidade 1, na sua seção do livro, você vai perceber que eu estou me focando aí a minha atenção basicamente lá no começo do seu livro, tá bom? Então vem comigo, vamos para a segunda parte da aula de hoje, a transição do feudalismo para o capitalismo. Isso é importante, inclusive porque a pergunta de alguns de vocês vai ser melhor compreendida aqui. Estrutura do modo de produção feudal. Nesse sentido, você tem uma sociedade que é estamental. Estou escrevendo com o mouse, gente. Aí sai essa letra, tá? Estamental. Vem de estamentos. Um rei, obviamente, subsidiado, mas percebe que é uma pirâmide porque é um reflexo da base. Então, você tem o terceiro estado, a burguesia, né? E todos os outros que se encaixam aí na ideia de povo, a nobreza com título, né? E os exércitos. O exército é um importante elemento que vai subsidiar o Estado moderno, o alto clero e o baixo clero. Aqui, devido à dominação do poder da igreja, do poder religioso, das ideias centradas entre fé e razão. E é por isso, gente, que a ideia de você compreender, principalmente o clero, é compreender que
o processo de racionalismo, a era da razão, se antepõe à religião, o aspecto da ideia de se utilizar desse estamento, se utilizado da religião para um processo de dominação. Você tem no período da Idade Média, principalmente aí na Baixa Idade Média, na passagem para a sociedade moderna, que 1/3 das terras da Europa era da igreja. Então, você tem o tamanho do poder, aí a gente verifica do poder da Igreja Católica, eu estou falando não da Igreja Católica em sua formatação atual. Nós não vamos entrar do ponto de vista ideológico nisso, gente. Eu estou narrando a história da Idade Média, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos tendendo aí que o processo religioso foi utilizado também pelo clero e pelos estamentos nessa sociedade feudal para a dominação também política. Então, você tinha privilégios tributários aí, e jurídicos, e nesse sentido colocado. Então, o surgimento do capitalismo, e aqui nós temos uma definição prática, tá? Bem pragmática de capitalismo, para subsidiar mais o seu material da disciplina que eu trouxe para vocês aí. É uma definição bem de dicionário, então a gente vai compreender o que essa definição nos quer dizer. Capitalismo, então, é um tipo de economia e de sociedade que, na sua forma mais desenvolvida, surgiu a partir da industrial no século XVIII, na Europa Ocidental. Então, o capitalismo foi, posteriormente, conceituado de várias maneiras. Aqui, ó, é um elemento importante que nós vamos ter uma aula só para falar disso, tá bom? Mas agora, eu quero entender que o surgimento do capitalismo pressupôs transformações na esfera produtiva, que ocorreram com o fim do período medieval. A gente começou falando um pouquinho, mas eu vou me aprofundar um pouco agora. O que corresponde a dizer que há uma nova forma e novas relações de trabalho, há uma divisão diferente social do trabalho. As bases do trabalho na sociedade moderna levam os pequenos produtores e artesãos ao processo de assalariamento. Aqui é importante a gente entender isso, tá? Que relações são essas de assalariamento, professor? Gente, não percam esse termo, tá? Quando a gente falar da nossa sociedade, mesmo seus aspectos racionais, aliás, pelos seus aspectos racionais, nós estamos falando de uma relação muito importante e que precisou ser inventada, que não é natural, ela é social. Ela surge como subproduto de relações arcaicas lá com o fim da Idade Média, mas ela se consolida como relação racional e como relação capitalista de produção com a ideia mercantil e industrial atrelada a ela. Ou seja, é necessário a compreensão e a formação, nós estamos falando a partir do século XVIII, de um mercado. A ideia de mercado, e principalmente mercados internos aí neste processo de relação e troca, subsidia uma primeira relação devido à acumulação de capital e riqueza advém daquela classe, a burguesia que a gente viu como terceiro estado na Idade Média, e que agora ela passa a dominar as relações comerciais. O que quer dizer isso? Isso, que aquele burguês que se enriquece mediante as trocas comerciais, ele passa a financiar a produção de mercadorias do artesão que perdeu a sua oficina, que perdeu e teve que sair do campo para as cidades e viver as condições de um processo diferente. Ou seja, eu pago para você produzir para mim. Aquele artesão produzia a sela de cavalo inteira, agora ele vai produzir apenas uma parte daquela sela, porque eu vou reunir em um espaço vários trabalhadores para produzir muito mais mercadorias em menos tempo. Ocorre que eu produzo muito mais selas de cavalo para um mercado que exige isso, para um mercado que começa a se consolidar, para ideias de relação comercial muito diferentes daquela. Eu não estou ainda com a indústria formada, eu estou já saindo num processo que vai ficar conhecido como cooperação avançada. Não vou me remeter especificamente aqui, porque nas aulas à frente a gente vai falar um pouco mais. Então, o que eu quero que você retire daqui é uma primeira relação que vai dar substância econômica para a sociedade racional, moderna e capitalista, é a relação de assalariamento. Ou seja,
pressupõe um contrato, a ideia de que nós estabelecemos na nossa palavra e no nosso contrato que eu trabalho, o meu tempo vai ser dedicado para a produção que você me solicitar e pagar o meu tempo para isso. Essa relação vai dar início à era que a gente vai chamar de capitalista. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho mais? Então, o capitalismo como modo de produção é um modo de produção em que o capital, e capital aí, gente, não quer dizer só dinheiro, quer dizer riqueza, quer dizer relação, aí a gente já vai entender. Capitalismo é um modo de produção em que o capital, sobre as suas diferentes formas, é o principal meio de produção. Aqui, ó, meio. É a forma como se produz, mas quem produz não é o capital. Então, o capital é a acumulação de riqueza. Quem produz essa riqueza é o trabalhador. Então, essa relação já precisou ser inventada. Ela foi uma relação inventada porque ela foi financiada. Por quê? Porque capital não é uma coisa. Capital não é um objeto, mas é uma relação social que se apresenta no objeto, se apresenta sobre esse formato. Então, essa palavrinha aqui, ó, pressupõe toda a interpretação da sociedade capitalista. Tá? Por isso que eu retirei uma afirmação do maior dos materialistas, o mais conhecido dos materialistas, que é o Karl Marx, que ele vai afirmar. E essa passagem, ela está relacionada, se não me falha a memória, ao livro 3 do Capital, quando da fórmula trinitária, onde o Marx vai responder a definir o que é capital. Ele vai dizer o seguinte, ó, abre aspas, o capital não é uma coisa, mas é uma determinada relação social de produção que pertence a uma determinada formação histórico-social. Ele representa-se na coisa, e coisa aí é mercadoria, tá, gente? Ele representa-se na coisa e confere a essa um caráter especificamente social. O capital não consiste na soma dos meios de produção materiais e produzidos. O capital não consiste, aqui ó, essa palavrinha não muda tudo, não consiste na soma dos meios de produção, ou seja, não é só a quantidade de dinheiro, não é só a quantidade de metal precioso, de ouro, não é só a quantidade de mercadorias materiais, mas sim uma relação, essa palavrinha que define tudo. Então, só para a gente ir fechando aí esse ponto da nossa aula, você percebe, então, que o importante é compreender a relação. O que eu quero que a gente tire dessa aula é que para chegarmos até aqui e você olhar ao seu redor como um mundo construído de mercadorias, foi necessário muita relação social e relações importantes que foram inventadas e foram inventadas socialmente mediante muita luta. Desde a relação de assalariamento no processo de acumulação originária do capital, advinda do rompimento, do esgotamento produtivo do antigo regime até a formação da sociedade capitalista, você tem aí formas e formas e formas diferentes que vão da sustentação que a gente vai chamar de relação capitalista. É por isso que quando a gente fala relação capitalista, a gente está falando da relação entre o capital e o trabalho, porque dois fundamentos importantes foram propícios de compreender a sociedade que estamos até aqui. A primeira delas é a relação de assalariamento, a segunda delas é a relação de acumulação do capital. Isso, do ponto de vista econômico, gerou também um compasso de lutas políticas, como nós vamos ver nas aulas mais à frente, com as revoluções burguesas e a formação do Estado moderno. Perfeito? A gente compreendeu um pouquinho, dando essa ideia mais geral de sustentação da análise da sociedade moderna. Então, gente, eu vou abrir um pouquinho aqui para mais dúvidas, para a gente poder sanar mais dúvidas que vocês tiverem. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos lá? Deixa eu ver. Tem mais coisa, bastante coisa aqui, hein? Viviane, você me pergunta se vai ter acesso às aulas. Então, foi aquilo que eu falei no começo da aula, Viviane. Você me perdoe porque eu não tenho acesso ao ambiente do aluno, então eu não sei como fica disponível para você. Mas eu posso procurar também me informar e vou me informando por aqui e ao longo das aulas a gente vai conversando, tá bom? Então, me perdoe se não souber te informar sobre isso. Henrique, não tem de quê, e eu quero que você participe mais e mais com conteúdo
como fez da última vez. Obrigado você pela participação. A Angélica vai dizer o seguinte, vai me pedir para passar os slides um pouco mais devagar. Tudo bem, Angélica, eu vou tentar e vou fazer o possível, tá? Mas mais importante do que isso, Angélica, eu quero que você consiga acompanhar os conteúdos, porque às vezes é a forma como eu exponho, e a forma como eu exponho sempre me remete ao ponto de vista histórico, porque entender relação social, a gente só consegue materializar como elas aconteceram. A gente vai entender com ferramentas. Quando nós vamos falar, Angélica, por exemplo, lá dos cientistas sociais, nós vamos falar do Weber, nós vamos falar do Marx, nós vamos falar do Emílio Durkheim, eles vão fornecer para você, e eu vou falar um pouquinho para você e para todos vocês, como eles interpretam a sociedade, eles têm ferramentas próprias para isso. Tá bom? Então, por isso é que eu vou na história, a gente narra lá, narra aqui, e para a gente chegar até aqui, Angélica, e você poder me observar aí de onde você está, e a gente utilizar essa ferramenta tecnológica, foi necessário relações e relações sociais de produção, num processo de avanço tecnológico e também científico, na dinâmica do que a gente chama de sociedade capitalista. Por isso o uso da razão, e por isso hoje a gente faz aí essa aula de abertura, tá bom? Obrigado pela sua questão. Cário pergunta o que seria a nobreza da espada, de espada, na sociedade estamental. Ali, cara, e até me perdoe, porque eu passei, esse termo sem a devida pretensão de tentar me aprofundar nesse assunto, mas já que você perguntou, ali significava ali o título de nobreza reservado aos guerreiros, reservado à ideia de você, do exército já de proteção ali do germe do que vai originar a centralização do poder político dos estados nacionais. Então você tinha ali no regime feudal um estamento todo propício. Aí a ideia de você proteger o feudo, né? Porque qual é a ideia do feudo, cara? A ideia do feudo é de você estar num feudo para ser protegido, na medida que você tem muito processo de dominação, guerras de conflitos fora do feudo. Então você tinha que garantir isso. Quem é que garantia isso? O seu exército. Então quem tinha mais poder, principalmente o poder aí da espada, detinha também o maior poder feudal. É por isso que um feudo foi se fundindo ao outro, e nesse sentido você tem um processo muito maior aí a ser entendido. É isso que significa, cara, e nobreza da espada, perfeito? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu sei que nós temos muitas questões aqui, eu quero parabenizar cada um de vocês por ter participado. O que eu não consegui resolver aqui, a gente vai conseguir resolver no nosso próximo encontro. Mas, o que nós fizemos até aqui, olha comigo no quadro, recapitulando, nós passamos pela compreensão da construção da sociedade moderna e a transição do feudalismo para o capitalismo. Entendemos o processo racional e entendemos também o esgotamento do antigo regime, o declínio do feudalismo e a emergência do capitalismo, principalmente numa relação, essa relação que é social. Que relação que é essa? Relação e formas capitalistas de produção. Isso aqui, ó, que a gente vai terminar de explicar nas próximas aulas. O capitalismo e a racionalização do mundo. Então, gente, uma aula bem amistosa, uma aula de abertura, onde eu vou basicamente aqui me despedindo de você. Eu quero até abrir a tela para poder falar mais abertamente aqui com você. Essa foi a aula de hoje, eu quero agradecer cada um de vocês, tá bom? E a gente vai construindo juntos nesse passo a passo. Lembre-se, faça as leituras do material da disciplina, para que a gente chegue aqui já solucionando dúvidas de conteúdo. Então, você percebe que a aula é dinâmica, o professor tem um bloco, ele fala, ele explica, a gente volta, conversa. Falo, explico, volto e conversa. Perfeito? Quero agradecer muito a sua participação e desejar aí uma ótima trajetória de estudos. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá, hein?